Uma vez que clicamos no botão Novo Fluxo Gráfico, automaticamente vai se abrir essa nova janela, que é o ambiente de criação do fluxo que utiliza uma interface gráfica para o seu desenvolvimento. Bem, cabe salientar que essa interface gráfica atende à modelagem padrão BPMN. Formalmente, se pode dizer que o BPMN é uma metodologia de gerenciamento de processo que possibilita o desenho de um fluxo utilizando ícones e representações em um formato padrão. Ou seja, se pode dizer que todas as conexões e ícones que iremos utilizar no nosso fluxo atendem a um padrão internacional. E isso acaba por facilitar o entendimento e a representação do desenho do fluxo ao usuário. Então, antes de sairmos desenhando o nosso fluxograma, vou explicar detalhadamente essa série de janelas que estão sendo visualizadas. Bem, observa-se que no lado esquerdo da tela temos uma área onde estão disponíveis as ferramentas que vão ser utilizadas para interagir na criação e na edição de elementos e etapas do fluxo. Reparem que se eu posicionar o cursor do mouse em cima da janela, aqui descrita como toolbar, ou como chamamos janela de ferramentas, é possível deslocar esta barra de ferramentas para uma outra posição na tela. E ao lado da barra de ferramentas, nós temos a área propriamente dita onde o fluxo será criado. Bem, nós temos ali 3 grandes retângulos, ou piscinas, como chamamos, né? Na verdade, são as 3 situações de uma requisição onde poderemos realizar a criação de etapas do fluxo, ou seja, dentro dessas 3 janelas, aguardando atendimento, em atendimento e aguardando verificação, é que vamos poder estar associando etapas do nosso fluxo de atendimento. E essa criação do fluxo possui algumas regras e eu vou estar comentando com vocês nos próximos vídeos. Bem, ainda com relação a essa janela, temos uma barra azul que se estende visualmente pelas 3 situações que eu mencionei antes. A função dessa barra é mostrar um nome que vamos dar ao fluxo à medida que a gente for criando ele, né? À medida que ele está sendo criado. Esse nome vai estar visível na barra assim que salvarmos o fluxo. E a nível de explicação, vamos explorar agora todas as ferramentas de edição e criação desse fluxo. Primeiramente, no topo da janela de ferramentas, se pode ver um ícone de disquete, que basicamente vai servir para salvar o fluxo. Ao lado temos um outro ícone, que é um íconezinho com uma lupa, que consiste na visualização gráfica do fluxo. E acho que aqui cabe salientar que o fluxo vai ser mostrado em formato HTML, podendo a partir daí ser salvo, impresso ou exportado, enfim, em geral a um browser que abre essas informações. Temos também o ícone da impressora, que realiza a impressão física do fluxo que estamos manipulando. E do lado, por último, temos um ícone no formato de uma figurinha, que serve para exportar o fluxo no formato de imagem. Observando agora a segunda linha da janela de ferramentas, temos ali mais 4 ícones, sendo que o primeiro é chamado de grupo. Esse ícone possibilita selecionar vários itens do fluxo e transformá-los num item único. O segundo ícone produz o efeito inverso, ou seja, tem a função de desagrupar itens que foram anteriormente agrupados. Ao lado ainda temos mais 2 ícones, que são o desfazer, que é equivalente a um Ctrl Z, e o refazer. Ou seja, se criarmos no fluxo uma conexão e posteriormente selecionarmos este ícone, outra conexão será disponibilizada. Então, podemos dizer que este ícone tem a função de fazer de novo. Na terceira linha, temos as ferramentas que se relacionam com o mouse, ou seja, o ícone da flecha significa selecionar, e é utilizado quando se deseja realizar a seleção de um determinado item do fluxo. Ao lado, temos o ícone da mãozinha, que significa arrastar. Bem, esse ícone tem por objetivo facilitar a movimentação de um elemento dentro do fluxo, ou então do fluxo como um todo. Temos ainda o ícone de conexão, que vai possibilitar a ligação entre elementos do fluxo. E o último ícone desta linha é o associar. Esse irá ser utilizado entre a ferramenta comentário e um elemento do fluxo.
Então, apenas só para comentar, essa ferramenta comentário estaremos vendo a seguir.